Olá, muito boa tarde a todos. Bom dia, no caso, o nome é Leandro. Eu vou realizar hoje uma apresentação do CISAID Enterprise versão 20, né? A ideia aqui, basicamente, é passar pelas funcionalidades da ferramenta como um todo. Então, vamos iniciar uma apresentação básica no portfólio da empresa, quem é a empresa, como estamos segmentados aqui no Brasil, e posteriormente eu vou entrar dentro da aplicação, vou mostrar é, alguns exemplos que a gente já tem em operação aqui no Brasil, de alguns dos nossos principais clientes, e posteriormente vou navegando da ferramenta e a gente é, vai entrar para os benefícios e as funcionalidades que o mesmo apresenta, tá? Eu vou tentar ser bastante objetivo, por isso já vou iniciar aqui nessa apresentação. Então, basicamente, o que ocorre? Onde nós, da CISAID, entramos, tá? 90% das brasileiras hoje, das empresas brasileiras, não possuem um processo definido, né? Possuem processos descentralizados, sem uma integração entre as áreas, e aí que a gente vem com a solução, tá? A nossa solução, basicamente, é unir, né? Unir, integrar as áreas junto com os softwares que você, né? Que basicamente as empresas possuem dentro da empresa. Então, hoje as soluções não se conversam dentro da empresa e você possui departamentos não integrados, tá? Eles não se conversam, tá? Isso gera um retrabalho muito alto e retrabalho basicamente é um custo muito alto que a empresa ela tende a possuir, né, com essas faltas de processos definidos, tá? Então, basicamente, a CISAID, a gente tem a solução para isso, tá? A nossa solução, basicamente, é integrar todos os departamentos, integrar os softwares, até aqueles softwares legados da empresa, e eu conseguir automatizar o máximo de processos possíveis, junto com processos hoje bem conhecidos como COBIT e ITIL, que são metodologias bastante conhecidas no mercado. E dentro disso a gente tem algumas outras soluções, como gerenciamento de ativos e relatórios para a gente conseguir tomar as ações em real time, as ações necessárias em real time, dentro de todas essas soluções que a gente possui dentro do nosso portfólio. Basicamente, vamos lá, um dos principais módulos CISAID chama Automate Joy. Dentro dele a gente tem 200 integrações já prontas com os principais softwares do mercado. Isso que quer dizer que a gente consegue integrar os principais softwares que você tem dentro da sua organização, da sua empresa, e deixar muito automatizar os seus processos, tá? E a gente consegue gerar isso um grande resultado de ROI, né, que é o Return of Investment, em curto prazo. Tá? Isso dessa forma, é muito mais fácil da gente conseguir implementar uma solução quando você tem um retorno de investimento muito mais rápido. Então, a gente possui aqui mais de 200 integrações prontas, ou seja, né, drag and drop, que a gente seleciona e cria os workflows e os processos para gerenciar integrando com as ferramentas. Tá? Aqui a gente tem um ciclo de soluções completo, não se assustem com essa tela, que basicamente são todas as soluções que o CISAID tem em um modo geral, mas basicamente a gente conversa em dois principais alicerces, tá? Que é a parte de gerenciamento de serviços com a parte de gerenciamento de dispositivos. Tá? Então, esses dois são os principais alicerces do CISAID. A gente, obviamente, tem alguns módulos adicionais que agregam valor a esses principais alicerces, tá? Mas é basicamente isso. Não vou entrar em muitos detalhes aqui. Depois, posteriormente, se houver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Vou deixar no final dessa apresentação meus contatos e o e-mail do Helpdesk e do comercial para, né, em caso de dúvidas, entre em contato conosco. Mas
Vou ser bem objetivo aqui, tá? A gente tem basicamente para gerenciamento de serviço, onde a gente fala de gerenciamento de Service Desk, problemas, mudanças e incidentes, tá? De acordo com a ITV3, e cumprimento de solicitações, tá? E dentro dessas principais funcionalidades, a gente tem a parte de RPA, né, que é automação de processos, e junto com formulários personalizados, fluxo de aprovações, que é criação de workflow e tudo mais. Tá? E chatbot, que é toda a parte de apoio ao seu usuário final. Ok? Dentro dele, as áreas atendidas do CISEI são todas as áreas da sua organização, ou seja, desde o departamento de TI, facilities, financeiro, RH, jurídico, suprimento, atendimento ao cliente, ao saque, todas as áreas a gente deixa unificada dentro do CISEI, tá? Então, você tem um portal único, uma ferramenta única que vai gerenciar e gerir todos os seus departamentos da sua empresa, tá? Em, a, Posterior a isso, a gente tem os chats e tem toda a parte de relatório que a gente vai gerar todas as informações de todos os departamentos segmentados. Você pode também ter multi-empresas dentro da ferramenta, tá? E basicamente seria isso, a parte de serviços. Vou entrar mais em detalhes daqui a pouco na navegação do software. A gente tem a parte mobile, que é para Android e iOS, tá? Que é para você conseguir ter todo o atendimento em qualquer celular, no caso, né, remotamente. E dentro disso a gente entra na parte de inventário de hardware, software assim, e patch management, MDM, que é a parte mais de ativos, tá? Que é o segundo gerenciamento de dispositivos, que é o nosso segundo alicerce. E dentro disso a gente tem alguns módulos adicionais que são de gerenciamento de projetos, módulo de patch management, monitoramento de servidores desktops, a gente tem módulo de BI e módulos adicionais para novamente, agregar valor a esses dois nossos principais alicerces. Dando continuidade aqui, isso aqui eu entendi, vai pular. Um exemplo de automatização que a gente tem dentro do CISAGE, basicamente, esse é um dos exemplos, mas chega um novo funcionário dentro da sua empresa, da sua organização. A gente consegue criar um fluxo dentro do CISAGE, tá? O que esse fluxo faz? Normalmente, quando um funcionário fica até de 5 a 10 dias sem conseguir trabalhar ou trabalhando de forma improdutiva, porque ele não tem todos os recursos necessários para ele trabalhar. Então, a gente, por exemplo, esse é um dos exemplos, né, que a gente entra dentro do CISAGE, a gente cria um processo dentro dele, que é para a gente conseguir, basicamente, automatizar os processos e diminuir esse tempo para o usuário, tá? Então, por exemplo, nesse processo aqui, o RH preenche um formulário dentro do portal, esse formulário vai para notifica as pessoas envolvidas e cria automaticamente as aprovações sendo concluídas, automaticamente ele gera um processo automático que cria um chamado, por exemplo, para a área de departamento de TI, cria um chamado para engenharia, cria um chamado para RH, já que dispara vários chamados para várias áreas trabalharem para, por exemplo, TI conceder os acessos e tudo mais. E além de criar todos os chamados e criar toda essa automatização, ele se integra com os demais softwares que você possui nessa organização, por exemplo, o AD, ele vai no AD e já cria um usuário no AD e já cria um usuário no RP e assim vai. Então, ele consegue automatizar os seus processos dentro da sua organização. Tá? Aqui são alguns resultados após a implementação do CISAGE. Então, a gente tem aqui cerca de 30% dos chamados são reduzidos através de automatização. Isso aqui eu dou um exemplo do nosso, por exemplo, do nosso password service, que muitos usuários saem de férias ou esquecem a senha, ele precisa abrir um chamado para TI. Né? Automaticamente, dentro do CISAID, você tem um processo que você solicita, na verdade, que você mesmo responde algumas senhas pré-definidas ou questões pré-definidas, como o seu CPF ou o seu código, né,
o seu código da empresa e seu, por exemplo, sua data de nascimento, e automaticamente ele reseta a senha sem necessidade de intervenção da TI, tá? Esse é um dos exemplos, mas a gente tem inúmeros outros tipos de automatizações. Bom, melhora a qualidade de serviço do cliente, do seu usuário final, porque você vai ter um portal único para abrir todas as demandas em um único só lugar, aumenta a eficiência, reduz custos até 52%, isso aqui é um dos principais objetivos que a gente bastante ganha para conseguir implementar, porque você tem um retorno do investimento muito alto, muito rápido, e consegue melhorar a governança e reduzir os riscos de até 87%. Por quê? Porque você tem toda a rastreabilidade do seu negócio e você consegue saber quem está atendendo cada um dos chamados, qual área no departamento dentro da sua empresa está sobrecarregado, se eles estão atendendo a demanda dentro do prazo ou não. Então, tudo isso você consegue melhorar a governança e reduzir os riscos dentro da sua organização. Bom, sobre a CISAID, hoje a CISAID é uma empresa de serviço global, foi fundada em 2002. O principal produto é o CISAID, ou seja, a gente vive do software CISAID, diferente de outras empresas que possuem vários softwares, né? E a gente não, a gente foca no nosso único software, que é o CISAID, implantado em empresas de todos os setores e tamanho, rápido crescimento e confiabilidade, mais de 140 países, 40 idiomas. Alguns dos nossos clientes, né, a gente costuma dizer que a gente é 100% impulsionados para os nossos clientes e para o sucesso dos nossos clientes aqui no Brasil. Hoje no Brasil a gente tem em torno de 400 clientes ativos, desde empresas de pequeno, médio, até as maiores empresas de grande porte aí, tá? Algumas das nossas conquistas em 2019, a gente tem empresas também bastante significativas, né? De grande porte. A gente é hoje o software, de acordo com pesquisas realizadas, o software número 1 de ATSM no Brasil. Isso quer dizer que as maiores empresas de todas as áreas, no caso, utilizam o CISAID, tá? A gente está em torno aí das 7 empresas de top engenharia do Brasil, entre as 7 das 10 em top empresas de tecnologia. A gente está também 30% a 40% nossos, né, em torno de 30% hoje dos nossos clientes estão em áreas de governo, né, que são ministérios e agências governamentais, então a gente trabalha bastante com o governo. Enfim, aí a gente consegue também, tem Petrobras, né, empresas de óleo e gás e as maiores empresas também de óleo e gás do Brasil. Estudo comparativo na Gartner, hoje a CISAID, a gente está entre os líderes de mercado. Existem alguns concorrentes, obviamente, mas a gente fala que dentro do mercado brasileiro a gente possui o melhor custo-benefício do mercado, por causa que a gente tem uma parceria junto com a CISAID da Matriz e a gente tem valores diferenciados para o Brasil. Tá? Então, a gente acaba sendo bastante concorrente em relação aos nossos concorrentes, em relação a preço, né? Em relação a funcionalidades, a gente, obviamente, todas as pesquisas e estudos mostram que a gente está acima dos nossos concorrentes aqui. Alguns prêmios que a gente vem ganhando, todo ano a gente ganha alguns prêmios aqui no Brasil e internacional, e basicamente é isso. Agora, eu vou entrar na questão na apresentação do software, tá? Vou passar rapidamente para as funcionalidades, para a gente não estender bastante, mas imagine em si que o seu cliente, o seu usuário final está com um problema, ele quer, por exemplo, abrir uma demanda para TI, como ele poderia abrir uma demanda para RH, para manutenção, para qualquer outro departamento dentro da sua empresa, tá? Então ele gerou um erro, estou com um erro, o que eu faço? Ele vai ter um ícone aqui, ou ele pode acessar o navegador, o navegador e direto através de um link específico, ou ele automaticamente clica aqui no CISAID, que vai ter um ícone no computador dele, que é um dos principais, um atalho, tá, para ele abrir o chamado dele, e aqui embaixo informa, estamos aqui para ajudá-lo. Você envia um chamado com captura de tela ou envia um vídeo. Eu posso clicar para enviar um vídeo, eu tenho até 60 segundos para mostrar o meu vídeo, eu venho aqui, falo o problema que eu estou tendo,
abre uma outra janela, né, demonstra o meu problema e automaticamente eu venho aqui parar e eu consigo enviar esse meu chamado junto com o vídeo, tá? Então, eu vou abrir aqui. Esse aqui é um portal exemplo, tá? A gente colocou o logo da Coca-Cola somente como exemplo, mas esse aqui basicamente é o portal do usuário final, tá? Sem customização básico da ferramenta, onde a gente consegue aqui colocar todos os meus departamentos, que eu tenho uma busca que eu posso buscar por base de conhecimento, ou categorias, tá? Mas é um portal bastante intuitivo. Então, vocês viram que com 2 cliques eu consigo abrir um chamado. Cliquei no ícone, aí eu vou clicar aqui, por exemplo, departamento de TI, hardware, vou colocar aqui em mouse. Estou com problema do meu mouse, por exemplo, tá? Só um segundo, porque está anexando o vídeo. Pronto. Eu vim aqui, eu tenho a descrição, então, por exemplo, eu vou começar a digitar o problema, a descrição do meu problema. Então, problemas, por exemplo, com o mouse, né? Aqui, eu vou de título aqui. Eu vou começar a digitar o título, problemas com o mouse. Olha que legal, ele já vai na base de conhecimento e já traz possíveis soluções para esse meu problema. Ah, meu mouse não funciona, o que devo fazer? Eu clico aqui e automaticamente eu tenho um FAQ, que é um FAQ com uma possível solução. Tá? Isso que evita aqueles chamados recorrentes que é aberto para TI ou para outros departamentos sem necessidade. Porque para a própria base de conhecimento ele consegue resolver ele mesmo, tá? É, gerando assim uma autonomia muito maior para os departamentos envolvidos. Então eu clico aqui mouse, então vou continuar, não achei no caso na base de conhecimento, então problemas no mouse, vou dar continuidade no meu chamado. Você vê aqui que ele já traz um formulário específico. No CISAID eu tenho limitados campos personalizados e eu vinculo esses campos personalizados à minha categoria, tá? Então eu selecionei aqui mouse, eu tenho meus campos que é pertinentes a mouse, tá? Então, qual o tipo de mouse? Laser com fio. Eu tenho aqui, por exemplo, um campo que é um exemplo de multi-select, que eu posso selecionar vários campos, tá? Eu tenho aqui urgência, né? Sempre que a gente coloca que é urgente, né? E todos os usuários, tudo urgente, né? A gente da TI ou de todos os departamentos sabe que todas as demandas que vêm é sempre urgente, sempre possui uma criticidade muito alta. Então, basicamente a gente tem uma matriz dentro do CISAID, que é uma matriz de urgência versus o impacto, que o impacto quem vai dizer é o atendente, e aí a gente gera uma matriz de prioridade, que a gente vai saber a prioridade desse chamado, tá? Isso depois a gente vai entrar em detalhes. Ele já identificou quem que é o chamado, quem é o computador que está aberto, que foi aberto esse chamado, depois eu vou mostrar quais são os benefícios disso, então não preciso selecionar o computador, que automaticamente já tenho selecionado. Eu posso enviar a captura da tela, tá, com possível erro, e inclusive ele printou as minhas 2 telas aqui, e eu anexo também o meu vídeo, tá? Que é aquele meu vídeo que eu fiz com os erros e tudo mais. Consigo anexar outros arquivos se for necessário, eu clico aqui em enviar. Basicamente, enviei meu incidente, né? É o 15846. Se eu vim aqui, eu tenho esse incidente aqui, ó, 15846, né? Esse aqui embaixo, eu clico aqui, eu tenho todos os detalhes, com quem que está, qual que é o status, prazos, o grupo que está cuidando, qual que é a minha empresa. Se eu quiser ver o vídeo, eu consigo vir aqui e colocar uma nova nota, como está o meu chamado, por exemplo, tá? Envio uma nova nota, e fica aqui todo o descritivo do meu chamado. Então, basicamente, esse aqui é o portal do usuário, ok? Essa aqui é a interação do usuário com o sistema, dos seus usuários finais, dos seus clientes com o sistema, esse portal aqui, tá? A gente tem um chat, que você pode colocar chat ou chatbot online, a gente tem o FAQ, que é a base de conhecimento, que basicamente está aqui também o FAQ, né? A gente pode colocar aqui, a gente entra no FAQ, que a gente tem todos os erros e pré-definidos, a gente consegue inclusive importar FAQs padrões de mercado, tá? Basicamente é isso. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos dos nossos clientes e portal dos nossos clientes, tá?
Esse aqui é o da Cacau Show, basicamente aqui possui todos as áreas, né, envolvidas, então isso aqui foi personalizado para eles, né, mas basicamente eu clico aqui, né, em TI, e aí a gente vai navegando né, enfim, pelas opções. Eu tenho aqui, esse aqui é um portal do Bob's, né, da BFFC, que é um portal do Bob's. Aqui eu tenho relatórios, né, e junto aqui com o portal também do usuário do Bob's, que é bem legal também. Novamente, seguindo a mesma ideia, tá? Áreas, todos os departamentos da empresa, aí eu clico aqui e tenho e tenho as demais opções dentro dele, tá? Seguindo também, a gente segue sempre a identidade visual da empresa, isso vocês conseguem mesmo fazer, tá? É tudo drag and drop, e é isso, né? E a gente tem mais uma aqui, que é do espaço laser, tá? Mais um exemplo para mostrar para vocês. Esse aqui também, então a gente entra aqui em tecnologia da informação, a gente vai navegando pelos erros até a gente chegar, por exemplo, em lentidão, a gente clica e já chega no formulário específico para isso, tá? Esses são alguns exemplos, mas assim, dos nossos 400 clientes, cada um a gente consegue adaptar à realidade, criar uma identidade visual bem parecida e que seja bastante intuitiva aos usuários finais. Vou voltar agora aqui para o meu CISAID, a gente volta para cá. Agora eu vou atender aquele meu chamado, tá? Basicamente, vou logar com o meu usuário e senha agora como técnico. Eu loguei como técnico, aqui eu tenho são informações fictícias, tá? É uma base demo, mas eu tenho aqui um dashboard em real time, eu posso ter um dashboard para cada departamento, para saber o que está acontecendo, quantos chamados eu tenho abertos, como que está a situação. Então eu tenho aqui 120 para infraestrutura, 37 produto, 29 TI, 21 para RH e 14 comercial, quais são as empresas que estão abrindo mais chamados, no caso aqui é a Petrobras, ou que tem mais chamados abertos, mas no caso de vocês, quais podem ser os departamentos que têm mais chamados abertos, para a gente saber se existe uma sobrecarga ou não, quem que está violando o chamado de acordo com o SLA, chamados abertos por registro por mês, se está subindo ou se está descendo a minha demanda. Nesse sentido, vou mostrar para vocês aqui da Ibope, que é também que a gente personalizou. Dentro da Ibope, a gente tem aqui todas as áreas. A Ibope é um dos nossos clientes que utilizam o software em 8 países, com 4 diferentes idiomas e com basicamente 8 diferentes fuso horários, tá? Aqui a gente consegue analisar em real time se as áreas, a volumetria de SLA por área, se está atendendo ou não, ou LA, né, a gente consegue ver dentro do departamento como que está. Então, esse aqui é basicamente para o usuário final, e esse aqui são dentro do departamento que passa os chamados, a gente consegue mensurar os chamados que estão passando por vários departamentos e quem que está mais violando dentro desse chamado. E aqui, se a gente está crescendo ou se está diminuindo as demandas por mês, basicamente isso. Então, um dashboard bastante significativo, que a gente consegue saber em real time e automaticamente atualiza, né, a cada 5 minutos, para saber se as áreas, os departamentos estão atendendo dentro do prazo ou não. Tá? Isso aqui eu vou falar um pouquinho depois com o nosso BI. Então, eu vou continuar por aqui agora. A gente vai atender e ver a parte de gerenciamento de chamados, tá? Que é basicamente esse aqui. Esse aqui é o chamado que a gente acabou de abrir. Então, aqui eu tenho todos os filtros que eu consigo saber. Só quero ver os chamados por exemplo, software básico. A gente não tem nenhum. Vamos ver aqui, por exemplo, de manutenção predial. Eu clico aqui, só tem meus chamados de manutenção predial. Mas por exemplo, você pode restringir para cada departamento, só ver os chamados deles, tudo mais. Voltei para cá, estou falando um pouco rápido para a gente também não demandar muito aqui da apresentação, tá? Para não ficar muito tempo, mas vamos lá. O chamado que a gente acabou de abrir, eu clico aqui. Então, esse daqui, eu vejo basicamente algumas métricas aqui no Insight Panel. Eu sei quantos chamados
foram fechados hoje, quantos têm assignado a meu grupo, quantos foram reabertos, quanto tempo normalmente eu demoro para fechar um chamado deste nível, desta categoria, os chamados por grupo, enfim, eu tenho alguns KPIs aqui que me facilitam bastante a minha vida, tá? Aqui, então, esse chamado que acabou de abrir, o que a gente abriu no portal do usuário final, no caso, esse chamado, a gente vem aqui que a gente tem os campos personalizados dele novamente, né, que é qual tipo de mouse, o multi-select que a gente selecionou lá. A gente tem as notas aqui, como está o meu chamado, que a gente também adicionou lá. E a gente tem aqui o motivo principal. O legal do Sysaid é isso, que automaticamente eu já tenho tudo em uma só tela, tá? Então, automaticamente eu já tenho o usuário que abriu, já sei o usuário que abriu, inclusive telefone, e-mail, tudo dele. E eu tenho o computador do usuário que abriu. Tá? Automaticamente a gente consegue ver que esse computador está online, porque está verde aqui. A gente consegue vir aqui, ter a opção de Get Logs, controle remoto ou exibir detalhes. Se eu clicar aqui em exibir detalhes, eu tenho todos os detalhes desse computador, tá? Então, CPU, vídeo, memória, quantos slots eu tenho, quanto de gigas eu tenho disponível em cada uma das minhas partições, a parte de rede, CPU, tudo, isso aqui tudo automático, tá? Que vem através da instalação do agente, que a instalação do agente pode ser via através de GPO, login script, ou existem várias formas de fazer, tá? Manutenção, novamente, dentro aqui dessa tela a gente tem limitados campos personalizados, então aqui eu consigo ter 20, 30 campos se for necessários, eu tenho um lugar que eu crio campos personalizados e automaticamente ele cria esse campo dentro do banco de dados e também já vai para os meus relatórios, que é bastante importante. Então, todas as áreas do Sysaid, como as áreas de chamados e como a área de CMDB, como a área de ativos, tem limitados campos personalizados. Tá? Service Desk, aqui eu tenho todos os chamados que foram abertos por esse dispositivo, por esse computador. Então, se aquele computador aqui, impressora que dá muito problema, aqui eu já consigo tirar um relatório rápido e fácil. Eu tenho aqui o hardware novamente dele, né, tudo automático, todos os softwares instalados nesse computador, tá? Inclusive sua versão e o serial também, o software que tiver serial, por exemplo, aqui no caso de Office, Windows, a gente consegue pegar o serial. Log de atividades, aqui eu consigo saber o que foi feito nesse computador. Então, aqui eu consigo saber que houve uma atualização do Office 365, que eu atualizei o OneDrive e que eu instalei o Zoom Meeting, por exemplo, né? Se eu tiro uma memória RAM, se eu coloco, também fica inventariado aqui. Se eu instalo um software, fica inventariado aqui. Se eu coloco um USB e tiro, fica inventariado aqui, fica tudo inventariado. Tá? Parte de controle remoto, o Sysaid já tem um controle remoto embutido gratuito, então você clica aqui e já começa o controle remoto junto nesse computador. Eu tenho a parte de CMDB que é para fazer análise de impacto, aqui eu consigo saber se eu desligar esse switch, o que vai ser impactado dentro da minha rede, tá? Ou se eu desligar um servidor de aplicação, quais aplicações vão parar, ou se eu desligar um banco de dados, eu consigo criar um mapa do banco de dados, quais aplicações dependem daquele banco de dados, assim eu consigo gerar um mapa de impacto dentro da minha rede antes de realizar qualquer tipo de mudança. Tá? Histórico, monitoramento, consigo monitorar esse computador, eu sei que a utilização então, 95% de utilização de HD desse computador, aqui eu tenho 46% de utilização aqui do memória RAM, 35% do meu CPU, se eu clico eu tenho meus gráficos, eu consigo, é como uma máquina que eu desligo, né, meu notebook, não tem um gráfico aqui, o gráfico não está 100%, mas no caso de um servidor, ou, né, de um computador que fique 100% ligado, a gente consegue ter os gráficos aqui em real time e saber o que está acontecendo. Aqui dentro eu consigo criar notificações que vão notificar os meus usuários ou os responsáveis, departamentos responsáveis por um possível incidente. Tá? Enfim, tenho itens relacionados, histórico aqui de login, né? Eu sei quando fez o login e o logout nesse computador, então eu sei quando o Leandro fez o login e logout.
que é o caso usuário, né? MDM, enfim, Patch Management, tem outras soluções por aqui. Então, basicamente, isso aqui é a nossa parte de inventário. Tá? A gente tem muito mais que isso, a gente tem logs do Windows que a gente pode ter, mas basicamente são essas funcionalidades, tá? Mas o legal é que aqui dentro do chamado eu consigo já começar um controle remoto ou já consigo já começar um chat ou enviar uma mensagem, começar um chat aqui com o próprio usuário, tá? E, novamente, tudo para facilitar a vida do técnico. Então, nosso intuito aqui é facilitar a vida do usuário, a vida do técnico e automatizar o máximo de processos possíveis, tá? Aqui a gente tem, novamente, o print, né, da tela, eu como visão de técnico, né, novamente. Visão da tela, o vídeo, aqui não teve um local, mas pode selecionar que é um local específico, e basicamente é isso, tá? Aqui em cima eu tenho as minhas áreas, meus departamentos, meus grupos, eu posso jogar aqui para um grupo N1, né, que vai me filtrar com as pessoas do N1, eu posso colocar N2, vai me filtrar as pessoas do N2, diretoria, novamente, né, ele filtra as pessoas, é bem legal isso, que vai, por departamento, ele já automaticamente filtra, e, novamente, cada departamento só vai ver os chamados pertinentes ao departamento dele, tá? Mas você pode ter um geral que vai ver todos os números de todos os departamentos, para saber como que a empresa está indo. Dentro aqui do próprio chamado ainda tem a solução, eu tenho a aba de atividades, é como se fosse um timesheet, que eu consigo selecionar aqui e a hora inicial, eu consigo selecionar a minha hora final, né? Eu vou trabalhar, por exemplo, até aqui os 17 minutos. Eu tenho uma hora final, então total de 7 minutos, eu venho aqui e adiciono, né, essa atividade, então é como se fosse um timesheet, tá? Isso aqui é legal para empresas de outsourcing, consegue monitorar, a gente tem relatórios prontos, então você consegue multiplicar esse total de minutos com o valor hora, e você já tem um relatório pronto no final do mês. Mensagens, todas as mensagens são trocadas através, né, do aplicativo, então a gente consegue mandar um e-mail para o próprio cliente através aqui, ó, a solução do seu chamado é X, por exemplo, né? Clico aqui. O legal é que quando o usuário responder, é que não está integrado com o e-mail, tá? Mas fica aqui a mensagem, né, de envio. Quando o usuário responder, automaticamente ele cai aqui embaixo. Então, o técnico, imagine que todos os seus funcionários da sua empresa não necessitam mais e-mail para nada. Tudo, basicamente, todos o envio e recebimento de e-mail vai ficar atrelado a um chamado, a né, uma solicitação, uma mudança, ou algum evento, né? E tudo isso vai ficar rastreável, né, para uma possível auditoria, ok? Então, todos os e-mails de ida e volta vão ficar aqui. Bate-papo, se eu falar com o usuário via chat, fica gravado aqui. Impacto comercial, eu consigo saber se, por exemplo, tem um problema nesse computador, o que vai ser impactado dentro da minha rede, parte histórico e tudo mais, tá? Basicamente seria isso a parte de incidentes. A gente vai falar um pouquinho agora de requisições de serviço e mudanças, 2 minutinhos, para não prolongar muito. Mas, por exemplo, a parte aqui de mudanças, eu posso ter, por exemplo, uma mudança que eu vou ter a parte aqui de análise, uma de aprovação, implementação, liberação e tudo mais. Hoje a gente, dentro do CISAID, a gente tem um novo funcionalidade, que é a parte de, deixa eu abrir aqui, Workflow Designer. Então, aquela que todas as empresas possuem, aquele problema de chegar um novo funcionário, tá? A gente consegue aqui, vou em meus templates aqui de solicitação. Basicamente, então, eu tenho aqui, vou voltar aqui, onboard, employee onboard, né? Que novo, esse aqui, essa versão que está em inglês, mas obviamente o software é traduzido 100% português, igual vocês viram no outro, tá? É só um exemplo. Mas basicamente eu tenho aqui um processo de novo empregado, né? De um novo funcionário, que é onde eu consigo por várias fases, né? Então aqui a parte aqui de
de hiring, que é a parte de contratação, aprovação, e depois a gente vai lá para a parte, por exemplo, de TI, de criação, que automaticamente ele se integra com o automatizador, o automation do Sysage para criar o usuário dele na rede, por exemplo, no AD, automaticamente cria o usuário nele no Azure e cria o usuário nele, por exemplo, no outro que é o CISO. Né? Hoje, toda a parte de workflow do Sysage, ela... Vou clicar aqui de novo. Toda a parte de Sysage, ele é drag and drop, então toda a criação de formulários e de processos é basicamente drag and drop, a gente consegue criar workflows em minutos, tá? Basicamente, isso antigamente em outros softwares demora muito para a criação e é bem complexo, e hoje dentro do workflow a gente consegue tudo drag and drop, criar as fases e os processos muito mais simples, tá? Muito mais com muito mais agilidade no caso, tá? Eu vou vir aqui, vou criar um processo rapidinho com vocês também. Por exemplo, um processo aqui de aprovação. Basicamente, aqui, save. Aqui, aprovação, busco esse template. Aprovação, clico aqui, né, que é esse novo template que eu criei, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é fácil criar um template dentro do Sysage. Clico aqui em Workflow Designer. Dentro do Workflow Designer, eu vou ter os meus primeiros passos. Vamos falar que esse primeiro passo aqui é uma fase de análise e aqui depois é uma fase de aprovação. E posteriormente a gente vai ter uma fase de revisão. Tá? Então, meu workflow basicamente vai ser isso, tá? Depois eu vou criar por exemplo, poderia ser uma licença, por exemplo, aquisição de licença de novo software ou utilização de licenças. Eu clico aqui na fase aqui de análise, vou criar, clico aqui tem todos os meus templates já prontos, eu posso criar também vários, aqui são meus formulários, né, prontos, que eu já tenho, mas também se eu quiser clico aqui e já crio um novo, mas desse exemplo, para ser mais rápido, eu vou já colocar os formulários que eu tenho pronto, formulário aqui de análise, aí eu vou colocar também um de aprovação, approve, basic approve, basic approve, tá? Eu venho aqui, vou remover esse aqui que eu coloquei sem querer, e aqui a parte de review, né, no caso, review, basic review, eu posso, pronto. Aí aqui eu vou criar as dependências entre eles, eu vou falar aqui, por exemplo, para aprovar, ele tem que ter passado, por exemplo, para, né, análise, né, e aqui eu consigo já criar todas as dependências entre eles, tá? Então, aqui eu tenho itens das dependências. Eu posso falar que ele depende da análise, né, no caso, ou posso vir basicamente pela setinha aqui e faço isso. Então, quando completar a minha fase de análise, a minha fase de aprovação é liberada. Então, um completion, e eu venho a mesma coisa. A segunda Approve PO depende dessa fase básica de aprovação, mesma coisa. Eu puxo ele para cá e coloco aqui. Então, a revisão só vai ser depois da análise, depois das aprovações. Na verdade, faltou aqui que é execução, né? Um dos principais. Eu venho aqui, execução, jogo para cá. Eu volto aqui. Eu coloco... vamos por aqui, criar usuário, por exemplo, no AD. Aí, vou clicar aqui, dependência, um completion, a mesma coisa aqui, um completion. Tá? Pronto, criei todo o meu workflow em apenas alguns minutos. Se eu clicar aqui para sair, esse workflow aqui já está criado, eu consigo criar aqui meu template aqui, ó, a fase minha de análise, né? Aí depois a gente vai para a fase aqui de aprovação, a fase de execução e
a minha fase de aprovação, lembra que a gente tem dois passos, no caso, que é a aprovação básica e a aprovação do PO, depois vai para a fase de execução, né? E, por último, a fase de revisão, né? Que vai ter todos os campos pertinentes à revisão. Tá? Então, em minutos eu consigo criar um workflow com as dependências geradas e notificações e tudo mais, ok? Esse mesmo workflow é válido para a criação de templates de mudanças, né? Então, hoje eu tenho aqui a parte de mudanças, por exemplo, vamos no normal IT process, que é a fase aqui, a fase de análise, né? Onde a gente também aqui nesse exemplo a gente passa por várias áreas, vários departamentos e várias opções. Eu tenho também, por exemplo, então basicamente ele segue a mesma ideia de criação de fluxo, tá? O emergencial, então o emergencial só tem a fase de análise, fase de aprovação e a fase aqui de revisão, né? Com os campos e tudo mais. Então, basicamente é isso. A gente, através dessa parte de workflow, a gente cria todos os nossos processos, tanto para requests, que solicitações, como para mudanças, como para problemas também, tá? Vamos falar um pouquinho agora, sair disso aqui. Esse aqui é o nosso BI, tá? Então, basicamente, o BI é integrado, é um BI nosso, integrado hoje com a Click, né? Nosso BI é baseado no Click, onde a gente tem todas as informações aqui em real time do que está acontecendo também com todos, tanto a parte de serviços como a parte de dispositivos e tudo mais, tá? Ele é bem interativo, a gente clica aqui, a gente consegue, né, ir clicando e possuindo, né, todos os recursos, mas é bastante interessante aqui. Deixa eu ver se eu tenho outro BI, né, com outros painéis aqui. Então aqui eu tenho vários painéis criados dentro do meu BI. Eu posso clicar nesse, por exemplo, eu tenho um outro tipo de visão dos meus chamados aqui, tá? Basicamente assim, estou tentando resumir o máximo possível, tá, da solução para não estender muito esse vídeo, mas já estou acabando. Eu vou entrar na parte de relatórios do CISAID, já mostrei a parte de BI, que são dashboards em real time, para a gente conseguir tomar ações em ações rápidas, né, e que tem maior criticidade, a gente utiliza os dashboards e o BI, mas esse aqui eu vou mostrar para vocês a parte do relatório, tá? Basicamente a parte de relatórios, clico aqui, os registros. A parte do relatório do CISAID é bastante legal, então eu vou criar um novo relatório aqui, eu vou demo 1, 2, 3, acabei de clicar. Eu consigo aqui dentro do relatório, vou pegar aqui last year, done, tá. Eu peguei um relatório, tirei todos os chamados do último ano, por exemplo, desse ano, que é uma base de teste. Basicamente, eu consigo editar ele aqui, consigo colocar todos os campos personalizados e padrões do CISAID, ou aqueles que vocês criaram, estão aqui, tá? Então, eu quero, por exemplo, colocar um campo aqui que chama CPF, tá? Clico aqui nesse campo, tudo drag and drop, e arrasto para cá, tá? Eu vou remover ele, eu quero colocar um campo aqui que é hora de modificação. Clico aqui, eu tenho aqui a hora de modificação. Então, todos os campos, imagine que vocês conseguem criar qualquer tipo de relatório que vocês precisarem, tudo em coisas de minutos, né? Tudo drag and drop, tá? Aí, nesse relatório, por exemplo, eu gerei, né, os meus campos, coloquei meus campos, selecionei os campos, agora eu quero sumarizar esses chamados. Eu clico aqui, Group Field, eu consigo agrupar aqui, né, por grupo, por exemplo, né, eu vou tirar aqui novamente, tirei novamente, então eu consigo agrupar os meus, e, por exemplo, consigo fazer também cálculos, tá? Eu quero saber qual que é contar, né, eu quero contar quantos itens tem aqui, é 20. Eu quero gerar uma soma desses itens, né, venho aqui, eu quero agora uma soma.
e aí eu consigo ter a soma, né? Então, imagine que todos os relatórios eu consigo ter uma flexibilidade muito grande para gerar relatórios em minutos, sem necessidade de customização, sem necessidade de programação. E aqui eu tenho vários filtros, consigo colocar diversos filtros também para ir filtrando os dados, consigo colocar gráficos também, gerar gráficos, por exemplo, através aqui dos meus chamados, né? Por status, por exemplo, tá? Colocar o tamanho do gráfico, que tipo de gráfico que eu quero, tá? E aí eu consigo schedular para me enviar por e-mail toda semana, toda sexta-feira, ou todo dia, ou todo final do mês, para e-mails específicos, através de PDF, XLS, que é Excel, ou CSV, tá? Eu vou gerar, por exemplo, um PDF desse relatório que a gente acabou de fazer, só para um exemplo. Gerei, né? Estão aqui, então, esse relatório, tá? Basicamente é isso, tá? Assim, existe muitas coisas, a ferramenta, obviamente, é baseada através de i2v3, a gente tem todas as certificações, na Pink Verify, possuímos vários recursos, não farei muito de automação, mas isso é um dos nossos principais cargos-chefes, que é automatizar o máximo de processos possíveis que vocês possuem dentro das organizações. E nosso principal objetivo é isso, é facilitar a vida do usuário, facilitar a vida do técnico, automatizar os processos através das nossas automatizações, tá? E gerar uma rastreabilidade de todos os seus chamados e tudo que está acontecendo dentro da sua organização, tá? É isso, os meus contatos estão aqui, tá? Meu contato é esse aqui, leandro.romero@cisade.com, o site da cisade.com também. Lá vocês acham também nossos telefones aqui, do nosso escritório do Brasil. Hoje a gente tem um escritório no Brasil, que é para atender todos os clientes a nível nacional, então a gente tem uns profissionais que falam português aqui, e a gente é como se fosse um braço da nossa matriz que fica em Israel aqui no Brasil, tá bom? Também temos um setor, um departamento de desenvolvimento para possíveis customizações ou integrações aqui dentro do nosso escritório, e a gente realiza tudo por aqui. É isso, fico à disposição. Um grande abraço a todos. Obrigado.